Deus o hino de número 476. Trazendo à memória a fé não fingida em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém? Baseado nesse verso, nós iremos orar ao Senhor, e eu peço à irmã Osineide que eleve a essa oração. Nosso bondoso Deus, nosso Pai amado, em tua presença nos encontramos e nossos corações estão agradecidos pela bênção da vida e a oportunidade de estarmos na tua presença nesta noite. Amém. Agradecemos porque estamos na tua casa de oração e unidos em um só propósito, iremos ouvir a tua santa e boa palavra. Agradecemos por esse dia que o mundo comemora o Dia das Mães, e nós agradecemos pela mãe que temos, pela mãe que somos, pelas mães da tua igreja, pelas mães em Israel, todas aquelas que oram, que buscam, que intercedem pelos filhos, porque todos também somos filhos, e nós agradecemos porque o teu propósito se cumpriu na nossa vida. Amém. O Senhor nos criou assim para sermos macho e fêmea, para multiplicar, para crescer e encher a terra. E aqui, Senhor, temos cumprido o teu propósito, entregamos em tuas mãos as nossas vidas e todos os filhos, todos nós que somos filhos, nos colocamos em tuas mãos, porque o Pai verdadeiro que temos é o Senhor que nos criou para toda boa obra. Amém. Perdoa os nossos pecados, se faça presente aqui nesse culto, use o teu servo, cada mãe, cada pai, cada filho que está aqui presente, que possamos fazer o propósito de te servir melhor em espírito e em verdade. Amém. Que a tua presença seja real nos nossos corações e na vida de todo o teu povo espalhado na face da terra. Em nome de Jesus, tá? Amém. Amém.
agradecemos a irmã Zineide, todos podem tomar os seus lugares. E eu desejo mais uma vez uma boa noite a todos. Que a paz de Deus venha ser com cada um de nós nessa noite, que possamos estar aqui com corações gratos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos em sua casa de oração. Como já foi dito, né, pela irmã em oração, hoje muito se fala e também é comemorado o Dia das Mães. E nessa data especial também estamos aqui e queremos ouvir as pessoas que têm louvores, que têm agradecimentos, alguma mensagem a expressar primeiramente a Deus e também às mães que aqui estão presentes. Então está aberta a oportunidade para as pessoas que sentirem o desejo. Bem-aventurada aqueles que choram, por quê? Porque serão consolados. Eu sei que aqui tem mãe que botou o joelho no chão e chorou e clamou a Deus pela vida do seu filho. Seu filho que esteve adoentado, acamado, e ela ali de joelho orando por ele. Não só pela doença, mas pela saúde, pela aprovação de um concurso, para ter um casamento bom e feliz. Todas as mães botam no chão e choram. Mas Deus fala, está chorando por quê? Eu ainda estou aqui com você. E você vai vencer. Você, sua família e seu pedido de oração será atendido. Amém? Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. E era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão vou abençoar. Não chore, quem cuida de você adora-me. Levanta, cuida de quem te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Você lembra? Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão vou abençoar. Não chore, quem cuida de você é o nome. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer
Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém? Amém. Um nome que tem muito poder dentro de nossa vida. Eu tenho certeza que vocês, mães, já chamou muito, né? Esse nome. O nome dele é quem? Jesus Cristo. É um nome que sempre está ao nosso lado. E esse não falha. E este hino eu quero cantar para a igreja, no coro, fazer um coral muito bonito, tá bom? Quando a solidão quiser dominar seus dias, quando você vê que está distante a alegria, quando o sol se apagar sobre seu horizonte, chame Jesus Cristo para ficar contigo. Quando o brilho dos seus olhos se tornar em noite, quando suas amizades forem seus açoites, quando você vê que a luz se transforma em trevas, chame Jesus Cristo para ficar contigo. Chame Jesus Cristo que Ele vem, e então verás que Ele tem felicidade pra fazer mais lindo o seu dia a dia. Chame Jesus Cristo pra ficar perto de você, te ajudar a rimar nas ações normais da vida. Jesus é o sol que vai escurecer. Jesus é o seu lado de volta. Quando aparecer pedras pelo seu caminho, quando você sente medo de ficar sozinho, quando vê que já não há razões para viver, chame Jesus Cristo para ficar contigo. Chame Jesus Cristo que Ele vem, e então verás que Ele tem felicidade pra fazer mais lindo o seu dia a dia. Chame Jesus Cristo pra ficar perto de você, te ajudar a rimar nas ondas normais da vida. Jesus é o sol, Ele escurecerá. Jesus ao seu lado, não te falta nada. Jesus
semana, né? O sábado, 7º dia, dia de repouso, dia de descanso, dia de alegria espiritual, dia de agradecer ao Criador pelos 6 dias da semana que nos deu e o 7º dia para o descanso. A quarta-feira de oração. E o domingo, louvor e gratidão. E eu, como mãe, eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade e queria contar uma experiência para vocês. Eu sei que é domingo, as pessoas gostam muito de louvar. E como eu não tenho o dom do louvor, como eu sempre falo para vocês, eu não tenho o dom do louvor. Mas não é somente cantando que se louva, não é isso? Eu quero louvar Deus com meus dons, com meus melhores dons que Ele me deu. Então eu, como mãe, eu tenho uma experiência muito importante para contar a vocês. E acredito que vocês muitas vezes já participaram dessa experiência comigo. Eu tenho 4 filhos, como vocês sabem. A primeira, a Kaline. Segundo, Anselmo. O terceiro, Paulo. O quarto, o Lucas. Mas a minha experiência hoje eu quero falar do meu terceiro filho. Do meu filho, Paulo. Paulo é o meu filho, eu digo assim, seria o meu filho da velhice. Porque ele já estaria terminando de produzir. Então, Paulo seria o meu filho da velhice. E aí nasce Paulo. Paulo nasce com alguns problemas de saúde, né? Eu sempre fui muito ativa, muito dinâmica, muito teimosa. E certo dia, eu em minha casa fui correr atrás de um rato, né? Grávida, barriga enorme. Correr atrás de um rato enorme também. E eu acabei caindo em cima da minha barriga. E desse dia em diante, eu já não tive mais uma gravidez boa. Eu já sentia Paulo gemer dentro do meu ventre. Eu não sei se vocês, que são mães, já passaram por experiência de sentir o seu filho em sofrimento dentro de você. E eu sentia Paulo sofrendo dentro de mim. E aí Paulo nasceu com 4,4 kg, nasceu enorme, foi um parto difícil, foi um parto normal. E quando o doutor retirou Paulo de mim, que me mostrou, Paulo estava roxinho, né? Já tinha passado o tempo, ele não foi de 38, de 39 semanas, Paulo foi de quase 42 semanas. Então Paulo já estava já sem oxigênio. E quando Paulo também nasceu com outro problema, um problema na clavícula, talvez por esforço do parto. Meu tamanho pequeno, né? Um menino enorme, até o médico brincou, que hoje já nem se pode brincar, né? Hoje é depressão gestacional. E aí ele disse, eu queria ter uma vaca dessa na minha fazenda, para parir assim um todo. E aí, quando Paulo nasceu, eu não vi Paulo, só vi Paulo quase 24 horas depois, porque foi para oxigênio. E quando eu recebi Paulo para alta, a médica me falou que Paulo tinha um probleminha no braço, o braço não tinha firmeza, né? O braço caía. Fiz muito tempo de fisioterapia. Paulo precisou fazer uma cirurgia nos outros dias de vida. Foi um dos maiores sofrimentos que eu tive, foi acompanhar Paulo nas suas dificuldades, né? Nos seus problemas de saúde. E hoje Paulo está aí. Eu posso contar a experiência de Paulo físico, né? O meu sofrimento de mãe por um corpo, né? Por uma criança, por uma pessoa física. Mas só Deus vê o nosso sofrimento espiritual. O quanto a gente luta espiritualmente para poder libertar nossos filhos das garras do inimigo, para que eles sejam saudáveis espiritualmente. E eu vejo que essa é uma das maiores necessidades que temos hoje como mães, de estar colocando nossos filhos na mão do Senhor, para que eles possam crescer, não somente fisicamente, hoje você vê o tamanho de Paulo, mas que ele cresça principalmente espiritualmente.
E essa é a minha experiência como mãe no dia de hoje. Eu sei que vocês estão orando por mim, que nós possamos orar uns pelos outros. Amém. Obrigada a todos que vieram aqui partilhar conosco tanto louvores como experiências. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Vamos agora, com o coração grato a Deus, louvar com o hino de número 214, para nós devolvermos a Deus uma oferta de gratidão por todas as bênçãos que Ele tem nos dado e também por esse dia especial. Irmãos, nós iremos para a parte mais especial dessa noite. A nossa mensagem, nós vamos ouvir um pouco da palavra de Deus. Eu creio que as irmãs estão pegando os papeizinhos, né? A Lília está distribuindo. Ao final do culto, nós iremos sortear alguns brindes para as mães. Eu peço que, após a mensagem, após a nossa oração, nós iremos dar continuidade com a programação com o sorteio. Nós estávamos esperando, e estamos ainda, né? Não acabou o culto. As mães que convidamos também ontem, nós estamos fazendo o trabalho. Mas, se não vier, nós vamos distribuir entre nós também, tá bom? E hoje nós iremos ter o privilégio de ouvir a mensagem pelo irmão com o tema Um legado que o tempo não apaga. Boa noite, igreja. Graça e paz de Jesus e feliz Dia das Mulheres. Amém? Das mães, né? Obrigado. Estou nervoso. Que Deus abençoe vocês, né? Que a graça de Jesus esteja em cada coração nesta noite. Um legado que o tempo não apaga é o tema da nossa mensagem desta noite. Amados e amadas, o texto que nós lemos para a base da nossa oração, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz que, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Quem disse essas palavras? O apóstolo Paulo disse essas palavras a quem? A Timóteo. Irmãos, hoje nós nos reunimos aqui com o intuito de adorar ao nosso Deus e celebrar um dia tão especial que é o Dia das Mães, para honrar, para dar também reconhecimento devido a cada um de vocês, pelo amor, pelo sacrifício, pela abnegação que cada mãe tem para com seus filhos. Não só celebrarmos mulheres que geraram filhos, mas celebrarmos também legados vivos que continuam respirando, caminhando e influenciando o mundo inteiro. Porque ser mãe vai muito mais além do que gerar filhos. É deixar marcas, é deixar legados que o tempo não apaga. E nessa história que nós vamos hoje relembrar, conta a história de uma mãe que deixou um legado que passou de geração em geração. Lóide, uma mãe judia, mãe de Eunice, que também era judia, passou o seu legado para a sua filha e a sua filha para Timóteo, jovem pastor, jovem missionário, companheiro do apóstolo Paulo, devidamente instruído. O apóstolo Paulo chegou a dizer que ele foi instruído nas sagradas escrituras, trazidas, exemplificadas através da sua família. Irmãos, quando falamos em conhecimento, quando falamos em instrução, olhamos para a natureza e vemos ali a história dos elefantes. A mãe elefante, quando ela pare, quando ela dá a luz ao bebê, aquele bebê nasce ali um pouco desnorteado, sem saber o que fazer. E a primeira coisa que ela faz é pegar o seu filhote e andar quilômetros, dias, até chegar à fonte de águas. No deserto, na savana, há uma escassez muito grande de água. E ela faz isso. Ela caminha o seu filhote até as fontes de água, para que ele não possa morrer, para que ele venha realmente ali sobreviver em meio àquela seca. Isso vai passando de geração em geração. Imagine vocês se uma geração deixasse de ensinar isso aos filhotes. Como que ficaria a linhagem? Como que ficaria as próximas gerações sem saber como sobreviver?
Porque na savana existe a lei da sobrevivência. Eles precisam saber como sobreviver. E é tão interessante que muitas pessoas falam assim, olha, falando de tal, tem memória de quê? Tem memória de elefante. Porque eles sabem, eles gravam todos os pontos que tem para que eles possam ali conseguir suprimentos. E quem que ensina eles? Se não for as mamães. Amadas, trazendo isso para o nosso contexto espiritual, as mães elas têm um papel fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento espiritual, não só do filho, mas também do lar. A Bíblia ali nos ensina, nos apresenta uma história que aparentemente é silenciosa, mas que tem um impacto muito grande na vida cristã e na sociedade como um todo. A história de Lloyd, Eunice e Timóteo. Não vemos ali Paulo, não vemos ali multidões ou muito menos milagres descritos nessa história. Mas vemos algo muito importante, uma fé que mudou gerações, uma fé viva, uma fé prática, nascida no lar e exemplificada na vida fora. Eu quero convidar a vocês a abrirem vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 9, e o versículo 10. Vamos ler o que diz o sábio Salomão? Provérbios, capítulo 9, verso 10. Vai ser projetado aqui. Os irmãos que puderem me ajudar na leitura. Obrigado. Irmãos, a palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da... Ou seja, quando eu quero buscar sabedoria, eu vou aonde? A Deus. Eu vou na fonte. A fonte que é Deus. A fonte de toda a sabedoria. E a mãe ela precisa entender que para ela ensinar, primeiramente ela precisa fazer o quê? Ela precisa aprender. Mamãe que recebe de Deus, ela tem que instruir aos seus filhos. Ela tem que repassar para os seus filhos. Antes que Lloyd pudesse ensinar Eunice a uma vida cristã, e antes que Eunice pudesse passar para Timóteo esse cristianismo vivido em casa, ela precisou buscar de quem? Ela precisou buscar de Deus. Ela precisou buscar da fonte de toda a sabedoria. Amadas, mulheres, mães que aqui estão, antes de influenciar os seus filhos, vocês precisam se deixar ser influenciada por Deus. Vocês precisam buscar de toda a fonte que há sabedoria que há em Cristo Jesus. Ser mãe não começa apenas no cuidado do lar, nas atividades domésticas, em deixar uma casa limpa, uma roupa bem lavada, em cuidar do esposo. Apenas há uma parte desse trabalho. Mas ser mãe ela vai muito mais além do que isso. Ser mãe ela começa nas primeiras horas do dia, na intimidade que você, mãe, tem com quem? Com Deus. Irmãos, eu costumo dizer que o maior campo missionário que sobrepuja o trabalho do ministro, que sobrepuja o trabalho do obreiro, sobrepuja o trabalho de qualquer pessoa que trabalha na obra, é o trabalho que a mãe ela faz dentro do lar, dentro de uma casa. Porque ali ela está construindo, ela está ajudando a formar o que, irmãos? Caráter. E caráter hoje é o que realmente mais nós estamos necessitando na sociedade que nós estamos vivendo. Sim ou não? Sim. Isso eu não estou falando só do aspecto do mundo cristão, estou falando realmente de princípios, de honestidade. Estou falando realmente de construção de caráter que não são violados. E isso, a mãe ela tem uma grande responsabilidade. Eu uso até mesmo dizer que essa responsabilidade ela vai muito mais além da responsabilidade do pai. Porque em muitos casos o pai passa o dia, a noite inteira, ou em algumas famílias até semanas, fora de casa, para trazer o sustento para a família. E quem que fica com os filhos? Quem que instrui os filhos? Quem que educa os filhos em casa? É a mãe. Mas se ela não está recebendo de Deus força, se ela não está recebendo de Deus a sabedoria para que ela possa instruir os seus filhos, como que as crianças elas vão ser educadas no caminho do Senhor? E nós encontramos aqui nessa história 3 aspectos que me chamou a atenção, 3 aspectos importantes, vivenciados por Lloyd. Primeiro aspecto, ninguém pode transmitir aquilo que não recebe. Você não consegue dar aquilo que você não tem. Isso é fato. Você só consegue dar aquilo que você tem. Você só consegue ensinar aquilo que você aprendeu. E o maior investimento da mãe, segundo ponto, é na sua vida espiritual. Terceiro ponto, Deus ele procura mães que são disponíveis, não mães perfeitas. Não pregam perfeição, eu prego disponibilidade. Quantos de vocês, mães, entendem que vocês estão carentes
do conhecimento de Deus na educação dos seus filhos? Levanta a mão. Quantas? Vocês estão no caminho certo. Vocês estão no caminho certo. Porque as mães, elas precisam entender que elas precisam ser independentes de Deus. Porque uma criança dessa aí não nasce com um manual atrás não, né, então? Dizendo assim, olha, aqui ó, você vai seguir todos os passos para que a tua filha seja uma cristã. Para que ela seja uma bênção. Para que ela seja um bom cidadão. Não nasce não. Essa sabedoria, essa compreensão nós só conseguimos com o joelho no chão, como o Paulo falou no hino dele, e também com o manual que está aqui, ó. A Bíblia Sagrada. O conhecimento da vontade de Deus sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da nossa família. Esse princípio, antes de dar, precisa receber, é o princípio do cristão, descobrido. Amados, imaginem vocês uma história, uma experiência. Uma mãe exausta, as suas energias exauridas, cansada. Essa mãe agora, ela tem um filho adolescente, estressado, um filho que responde mal à mãe, um filho diferente com os pais. Ela tenta aconselhar, ela tenta orientá-lo, mas todas as tentativas ali são frustradas e muitas vezes suas palavras são acompanhadas com irritação, com impaciência, com aspereza. Gera uma atmosfera pesada no lar. No fim do dia, aquela mãe, ela pensa, ela reflete, ela ora a Deus e ela pensa, eu quero ser melhor, mas não consigo. O que acontece quando ela não recebe primeiro? O que acontece quando a mãe, ela tenta controlar ou acha que está controlando a vida dos seus filhos, da sua família, sem ela poder realmente buscar primeiramente de Deus? Será que esse contexto aqui vai construir uma família sólida, uma base sólida cristã? Será que a mãe que fala com seu filho com aspereza, com palavras duras, com impaciência, ela vai construir um caráter forte nos seus filhos, um caráter cristão? Ela tenta dar paciência, mas está esgotada. Ela tenta dar amor, mas está ferida. Tenta ser sábia, mas está muitas vezes confusa. Sabe qual é o resultado? Age com impulso, em vez de conduzir, instruir, ela age de maneira precipitada. Já conheceu pessoas assim? Já teve essa experiência com a vida? Você já foi também uma pessoa assim, ou é uma pessoa assim? Mas quando a mãe ela recebe primeiro de Deus, quando ela entende que para instruir ela precisa ser instruída, como que é agora o quadro? Como muda o quadro agora? Antes de falar de forma áspera com o filho, antes de dar palavras duras, impacientes, antes de explodir, ela vai para o seu quarto, ela faz algo simples. Ela ora com sinceridade e ela fala, Deus, eu estou esgotada. Eu não tenho mais força, estou cansada, eu não sei lidar com isso. Me dê paciência, Senhor, que eu não tenho. Ela lê um trecho da palavra de Deus, ela faz uma oração, ela respira, ela se aquieta. Ali agora a atmosfera ela muda por dentro, o coração desacelera, a raiva ela começa a diminuir, a visão espiritual agora ela começa a se ampliar, o Espírito Santo ele começa a trabalhar na vida daquela mãe, concedendo ela paz, direção e o principal que nós precisamos de ter nesses momentos, autocontrole. E em vez dela ver aquela situação e tratar de uma forma descontrolada, ela trata agora de um jeito diferente. Porque ela recebeu de Deus o que agora, irmãos? Ela recebeu de Deus orientação, ela recebeu de Deus discernimento espiritual. Porque nós precisamos entender como mães, como pais, que uma palavra que nós falamos aos nossos filhos, ela pode ter uma marca profunda no coração, tanto para o bem, quanto para o mal. E nunca se esquece. Nunca se esquece. O filho cresce, ele casa, e ele nunca se esquece de uma palavra falada precipitadamente. Aí eu pergunto para vocês, será que vale a pena buscarmos de sabedoria? Será que vale a pena buscarmos de direcionamento na instrução, na orientação dos nossos filhos?
Agora ela vai falar com o seu filho com calma, ela não explode, ela não reage de forma impulsiva, ela vai enxergar além do comportamento, fala com firmeza também, mas sem ferir, com autoridade, mas com calma, com amor, mas sem ser permissiva, e muda agora o quadro. Ela consegue granjear a atenção do seu filho, ela consegue agora ser respeitada, ela consegue amar e ser amada, ser ouvida. E agora, pelo seu exemplo, ela consegue reverter o caso, trazendo agora a consciência e a reflexão dos seus filhos. Percebeu a diferença dos casos? Uma mãe que ela é controlada pelo Espírito Santo de Deus porque ela busca, e uma mãe que é controlada por paixões impulsivas. Há ou não uma diferença? Há uma diferença. E eu pergunto para vocês, irmãos, em que classe vocês estão? Que legado vocês estão deixando para os seus filhos? Uma mãe que é impulsiva, uma mãe que é impaciente e irritadiça, ou uma mãe que é controlada pelo poder do Espírito Santo de Deus? Mães, receber primeiro gera direção e equilíbrio para a família. Antes de dar, você precisa receber. Antes de ensinar, você precisa sentar aos pés de Jesus. E é exatamente aqui que está realmente o segredo para que vocês, mães, possam ter sucesso na educação dos seus filhos. Buscar de Deus a instrução. É no secreto, é na oração, é falando com Deus, é chorando, é joelho no chão. Talvez ninguém veja esse momento, talvez ninguém vá o aplaudir, mas é exatamente nesses momentos de choro, de desabafo, que o céu se move a teu favor. Porque Deus, Ele sabe, o quão importantes são vocês no âmbito familiar. Deus, Ele sabe que quando vocês são fortes e buscam de Deus verdadeiramente o conhecimento, a instrução, a educação, vocês têm um papel fundamental para criar homens e mulheres fortes para a honra e glória de Deus. Amém. Mas sabe quem é que sabe também que vocês são fortes? A influência que vocês têm no lar de vocês é Satanás. E por isso que muitas vezes Satanás ele pode trabalhar de maneiras, de várias formas na vida de vocês. Para que vocês, como pilar também do lar, possam desestabilizar. Porque ele sabe que uma palavra maldita, uma palavra impensada, uma palavra irritada, uma ação proferida por impulso, tem uma marca profunda nos corações dos filhos, como também nos corações dos esposos. Mas quando a mãe é virtuosa, quando a mãe ela aprende de Deus, ela consegue fazer com que o seu lar seja um lar abençoado por Deus, um pedacinho do céu. Ela consegue fazer com que haja uma proteção no seu lar, porque ela é sábia, porque ela aprendeu de Deus, porque ela deixa ser moldada pelo Espírito Santo de Deus. Em Isaías capítulo 64, versículo 8, quem pode ler esse texto para mim, por gentileza? O que é que diz lá? Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, e todos nós a obra das tuas mãos. Amém? Veja que Isaías fala, nós somos o barro e tu és o... Quem é o nosso meio? Quem é aquele que nos molda segundo a sua vontade? É Deus, irmãos. As mulheres, as mães, elas precisam ser deixadas moldadas pelo Espírito Santo de Deus. Lloyd ou Lloyd, como queiram chamar, não apenas conhecia a Deus, mas ela permitiu que Deus realmente transformasse a sua vida. E por ela permitir que Deus transformasse a sua vida, através da transformação do seu caráter, ela buscou também educar a sua filha, que também se permitiu ser transformada por Deus. E que também buscou agora a transformação da vida do seu filho de morte. Porque filhos não aprendem apenas, irmãos, com palavras. Eles aprendem com o que vem todos os dias. As palavras elas são importantes, mas o exemplo, o que é que ele faz? Ele arrasta. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7,
Moisés falando aos filhos de Israel, ele fala as seguintes palavras: gravem no coração estas palavras que hoje lhes ordeno. Repitam a seus filhos, conversem sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. É importante o conhecimento? Sim. Mas se esse conhecimento ele não for atrelado com a vida vivida, cristianismo vivido no lar, ele vai ter algum efeito nos corações dos filhos? Você ensina uma coisa, você prega uma coisa, mas você está vivendo uma coisa totalmente diferente. Irmãos, o exemplo ele fala mais do que o alto discurso. A fé ela precisa ser visível, ela precisa ser vivida dentro de casa. O caráter dos filhos é moldado pelo cotidiano, pelo dia a dia. Existe um texto da Serva do Senhor no livro do Lar Adventista, página 209, que diz que o caráter dos filhos é moldado pelo exemplo diário dos pais. Os filhos eles vão exemplificar na vida deles aquilo que eles estão vendo na mãe e aquilo que eles estão vendo aonde? Pai. Seus filhos estão observando, meus irmãos, mesmo depois de jovens, adolescentes, de adultos, eles ainda observam a tua fé. Eles ainda observam as tuas reações, a sua dependência de Deus. E eu pergunto a vocês, que legado vocês estão construindo para as novas gerações? Você está ensinando em cada palavra, em cada atitude, em cada reação a seus filhos, mesmo sem você perceber. Eles estão percebendo. Eles estão muitas vezes copiando tudo que você faz. Seja para o bem, ou seja para o mal. Você, mãe, é uma Bíblia viva, que eles leem todos os dias. O exemplo de vocês vai moldar a fé, o caráter e o caminho que os filhos de vocês vão seguir. Então eu pergunto para vocês, mães, é importante receber de Deus? É importante vocês deixarem ser moldados pelo Espírito Santo? Porque através de vocês, a influência que vocês têm no lar, irmãos, pode trazer uma atmosfera celestial, mas também pode trazer uma atmosfera que não seja boa para o lar de vocês. Isso muitas vezes depende de quem? De mães que se deixam ser influenciadas e mães que são totalmente dependentes de Deus em suas vidas. Irmãos, eu falo sobre disponibilidade. Disponibilidade é ser moldada pelo Senhor. Nós sabemos que não é algo fácil. Muitas vezes, as mães elas querem ser controladoras, querem controlar o comportamento dos filhos, a rotina. E quando isso não acontece, se irrita, se frustra, endurece o coração. Muitas vezes ama realmente os seus filhos, mas acaba muitas vezes sufocando. E quando você não se permite ser moldada pelo Espírito Santo de Deus, você pode até pensar, eu sou assim mesmo. Se eu não controlar, vira bagunça. E às vezes, até mesmo da forma como foi criada, quer repassar também essa criação com os filhos. Irmãos, muitas vezes nós como pais, e também como mães, nós precisamos quebrar ciclos. Vocês sabiam disso? Nós precisamos quebrar cadeias. Às vezes a educação que você recebeu da tua mãe não é a educação que Deus ele aprova. E às vezes você quer educar os teus filhos da mesma forma, bruta, impaciente, controladora. Você quer fazer mesmo coisa para com quem? Para com os filhos. Nós, pais e mães, precisamos quebrar ciclos. Porque o maior conhecimento que tem na educação, irmãos, vem de Deus, vem do Senhor. O que acontece quando você, mãe, aceita ser moldada por Deus? No seu momento de sinceridade com Deus, você reconhece que o problema não está apenas só nos filhos, mas muitas vezes o problema está em quem? Em você mesmo. Porque muitas vezes não deixou ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o ponto-chave. Às vezes você se coloca com barro, mas não permite que o oleiro possa se moldar, que o oleiro possa moldar a tua vida. Minhas irmãs, mamãe ela deve transmitir o que vive para os seus filhos. Veja que o apóstolo Paulo fala no versículo 15, ele diz assim, olha, capítulo 3 de 2 Timóteo,
versículo 15, a última parte, ele fala: desde a infância sabes as sagradas Escrituras. Será que o caráter de Timóteo foi moldado de um dia para a noite? Não, irmãos. Ele teve um caráter formado desde quando? Desde a infância, desde pequeno. A fé começou na sua avó Lloyd, passou pela sua mãe e alcançou o seu coração. Ele era filho de pai grego, e de mãe, e de vó judia. Eles aprenderam com as suas mães, com a sua mãe, com a sua avó. Aprendeu o caminho com elas. A fé verdadeira que transborda, o ensino que acontecia dia a dia, as pequenas sementes que gerou naquele jovem frutos para a honra e glória do nosso Deus. O Adventista 354 diz que os pais devem ser os primeiros missionários para quem? Para os filhos. Quantos lares, irmãos, não estão destruídos? Porque muitas vezes nós damos mais atenção fora do que dentro. Isso acontece até dentro do ministério também. Porque muitas vezes nós estamos mais ocupados com as pessoas lá fora do que com os nossos próprios filhos, do que com a nossa própria família. Irmãos, devemos ensinar os nossos filhos a orar, a falar com Deus, a viver o Evangelho dentro de casa. Porque talvez você não possa ver hoje os resultados, mas a sua fé ela pode alcançar gerações. Assim como a fé daquela senhora Lloyd alcançou geração, a tua fé, mãe, também pode alcançar. Se você buscar em Deus, se você se colocar no ponto da dependência. Minhas irmãs, como mãe, você quer que Deus, você quer que os seus filhos sejam transformados pela palavra de Deus. Você fala, você lê a Bíblia, você procura instruí-los, mas muito mais do que isso, vocês precisam viver o cristianismo dentro do lar. Quando a Bíblia fica guardada, a oração ela acontece assim em momentos formais. Deus ele vira um assunto no lar, mas Deus não quer virar um assunto apenas dentro do lar. Deus quer se fazer presente dentro da casa, dentro do nosso lar. O filho deve aprender a fé viva, uma fé que não é por obrigação, uma mera religiosidade. O filho ele quer entender que ele precisa de um relacionamento com Deus. E ele precisa entender que esse relacionamento com Deus, a mãe dele também tem, que o pai dele também tem esse relacionamento com Deus. E a mãe, ela precisa entender isso, e ela precisa agora incutir na mente dos filhos isso. E eu pergunto para vocês, como incluir este conhecimento de forma prática nos filhos? Na rotina. A rotina que muitas vezes a mãe acha que é enfadonha, e que é muitas vezes enfadonha, mas que são esses momentos importantes que vocês têm para educar os seus filhos. Porque uma hora os seus filhos eles vão crescer, eles vão seguir o rumo deles. E qual o legado que você, mãe, está deixando para os seus filhos? O momento importante, o momento ideal foi deixado muitas vezes passar de lado. Pelas preocupações, você preocupar tanto com a casa, com a limpeza da casa, com a comida, e muitas vezes deixou de lado a educação dos filhos, que é o mais primordial. Amados, irmãs, ao abrir a Bíblia, mostre aos seus filhos aquilo lindo que você leu, que tocou, que impactou a tua vida. Mostre para eles: olha, filho, isso impactou a minha vida. Ensine a eles que vocês têm um relacionamento com Deus. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era criança, minha mãe tinha um radinho, a gente colocava na tomada e tinha lá umas rádios, né, evangélicas. E tinha um hino que minha mãe sempre cantava para mim todas as noites. E que esse hino me toca muito o coração até hoje, que é o hino Divino como Ele. Todas as noites a minha mãe louvava esse hino para mim. E ela abria a Bíblia Sagrada e ela me ensinou o Salmo 23, o Salmo 91. Pequeno, eu sabia disso. E aquilo ficou gravado no meu coração até hoje. Ela deixou um legado, mesmo não sendo cristã, mas ela deixou um legado no meu coração. Até hoje. E eu pergunto mais uma vez: qual legado você está deixando na mente dos seus filhos? Qual a impressão, qual marca
vocês estão deixando na mente dos seus filhos. E o que isso vai acontecer? Sem perceber, os filhos começam a entender, a associar Deus com a vida real. Eles vão sentir segurança espiritual e criar intimidade com Deus desde quando? Desde cedo. Assim como aconteceu com Timóteo, vai acontecer também com as mães que procuram influenciar os seus filhos. Meus amados irmãos, o mundo ele precisa de mães assim. Os lares precisam de mães que aprendam a receber de Deus, que querem ser moldadas por Deus, mas que transmite o viver, a vida do cristão para os filhos. O mundo ele precisa de mães assim. E eu pergunto, você está sendo esta mãe? Você está sendo essa mãe que está procurando instruir aos seus filhos com a sabedoria divina de Deus? Minhas irmãs, logo mais o lar de vocês vai ficar vazio. Vai ficar só você e seu esposo. E quando isso chegar, vocês precisam sentar ou deitar na cama de vocês e dizer: eu fiz a minha parte. Eu construí um caráter para a honra e glória de quem? De Deus. Irmãos, a coisa mais linda, eu falo como pai, não tenho propriedade de falar como mãe, mas a coisa mais linda que tem é alguém chegar para você e dizer assim: olha, o seu filho ou a sua filha é um homem ou é uma mulher de caráter, é um cristão, é uma bênção aqui na escola, é uma bênção na faculdade, é uma bênção no trabalho. Qual é a mãe que não gostaria de ouvir isso? Qual é a mãe que não gostaria de ouvir dizendo assim: olha, você instruiu bem os seus filhos? Mas eu pergunto para vocês, mães, é fácil esse trabalho? Não é. Mas vocês podem ter certeza que vocês têm o auxílio do Espírito Santo de Deus nessa hora, nessa nova missão. Que Deus abençoe cada mãe que está doente. Que o trabalho de vocês, o legado que vocês estão deixando, seja para toda a eternidade. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar, que essa mensagem mesmo fique gravada em nossos corações, em nossas mentes, e para que nós possamos buscar de Deus. Nós precisamos que Deus esteja conosco, nos ajudando a ter um coração transformado, uma vida transformada. E eu peço a todos que coloquem-se de pé para que a gente possa louvar com o último hino. Convido com Paulo, a irmã Joelma, aqui à frente. E peço que todos louvem a Deus, pois esse hino também, a letra dele é uma oração. Que nós possamos meditar e fazer virar a realidade dessa letra em nossa vida.
E queria convidar aqui à frente todas as mães, para que o pastor possa fazer uma oração por vocês nessa noite. Vem, irmão, vem aqui à frente. Querido Pai Celestial, nós estamos aqui nesta noite para te agradecer por todas as mães que existem na face da terra. Agradecer por esta mensagem tão especial que o Senhor enviou para nós nesta noite. Agradecer por essas mães que estão aqui presentes, pela dedicação que elas tiveram e têm pelos seus filhos, preparando eles para serem homens e mulheres dignos na sociedade e herdeiros no reino dos céus. Te agradecemos pela vida delas e rogamos por todos os filhos que estão aqui presentes, que eles possam honrar suas mães todos os dias, possam falar com elas, procurar e dizer a elas: eu te amo, mamãe. Te agradecemos, Senhor, pela vida destas tuas filhas que estão aqui como mães. Dê a elas sabedoria, paciência, dedicação, que elas possam todos os dias interceder pelos seus filhos, para que eles possam ter o privilégio, juntamente com as suas mães, de desfrutar do reino celestial. Amém. Abençoe o teu servo que expôs a palavra nesta noite, e também a sua família, e a cada família aqui representada, que possamos todos os dias ter gratidão em nosso coração pelas nossas mães. Fica conosco, Senhor. Nos dê uma feliz semana e uma boa noite. Te pedimos estas bênçãos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.